Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, vamos fazer a oração pelo pregador da tarde, nosso irmão Vanderlei. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença em oração mais uma vez. Dessa vez queremos te apresentar o Teu servo, o Teu filho, nosso irmão Vanderlei, Pai. Que o Senhor venha usá-lo através da Tua vontade, através da Tua palavra, para trazer, Pai, aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nesta tarde. Abençoa cada um de nós, abra nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos aprender, Pai. E nos dê força, nos fortaleça para que possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos da Tua palavra, Deus. Ser conosco, abençoando, tendo misericórdia, perdoando nossas falhas, Deus, e nos ajudando a ser fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Salve os irmãos mais uma vez para o Pai do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram novamente as suas Bíblias. O livro de João, capítulo 21, versículo 15 e 16. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 21, versículo 15 e 16. Onde diz assim a preciosa palavra de Deus aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Novamente Jesus perguntou para ele: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse Jesus pela terceira vez a Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse ele: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a palavra do Senhor aqui nesta mensagem bíblica, ela é interessante porque Jesus Cristo ele se apresenta pela terceira vez aos seus discípulos depois de sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem também é interessante também, porque Jesus ele vai reencontrar um dos seus discípulos, a qual ele depositou a sua confiança acerca do seu ministério. Louvado e engrandecido é o nome daquele que reina para todo sempre. E quem é Pedro? Algumas pessoas conhecem Pedro por um homem esquentado, talvez estressado, louvado seja Deus, valente, com um coração duro, e muitas das vezes ele era exagerado. Mas eu aprendi aqui na Bíblia que Pedro, quando ele amava sinceramente. E ele não conseguia ser falso com ninguém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Mateus 4:18 a palavra diz que caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, ele era um pescador profissional. E ele passou a noite toda pescando e não apanhou absolutamente nada. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro então queria desistir da pescaria, porque tinha passado a noite toda e não pegou nada. E ele então olhou para ele mesmo e disse: eu vou desistir, eu sou um pescador profissional e não peguei nada esta noite. Como é que pode um pescador profissional sair para pescar e não pegar nada? E ele também pensou em desistir. Da mesma forma, trazemos isso para nossas vidas. Se você colocar 10 obstáculos e um só dá errado, você já começa a criticar. Começa a dizer: eu vou desistir, que não está dando certo. Enquanto 9 deu errado. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto 9 deu certo, 1 deu errado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando dele, ele disse: Pedro, não é hora de desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava falando naquele momento, querendo dizer o seguinte para eles: olha, me siga, porque eu sou a luz que
que vim a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor, para que todo aquele que crê em mim nunca ande nas trevas, mas viva eternamente, assim diz a palavra de Deus. Creia em mim, Pedro, e vinde a mim, que eu farei de vocês uns pescadores de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entrou, louvado seja Deus, em um barco juntamente com os seus discípulos. Em Mateus 8, 24, como o presbítero Denise aqui tem falado, louvado seja Deus. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos começaram a ficar com medo, louvado seja Deus, preocupado, dizendo: nós vamos morrer, temos que acordar o Senhor, louvado seja Deus, porque esse barco ele vai afundar. A tempestade está enorme, louvado seja Deus. E eles começaram a clamar, dizendo: Senhor, salva-nos, porque o barco vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Socorre-me, porque vamos morrer, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Da mesma forma somos nós. Achamos que Jesus está dormindo, e Ele está nos observando, como o presbítero Adenias falou, como o presbítero Manuel Clovieta aqui falou, louvado seja Deus. Ele está nos observando. Quando você colocar, louvado seja Deus, Jesus Cristo, nosso Deus, em prioridade na sua vida, Ele vem e vai acalmar o mar, a tempestade, louvado seja Deus, e o seu problema vai acabar. Perguntou Jesus então a eles: vocês estão com medo de quê? Homens de pouca fé. Levantando-se ele, então lhe repreendeu o mar e fez grande bonança. Louvado seja Deus. Então Jesus disse: aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. Louvado seja o nome do Senhor. E a glória de Deus foi realizada naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de Jesus morrer, em Lucas 22, 31, a palavra diz que Simão, louvado seja Deus, disse Jesus a Pedro: Simão, eis que Satanás reclamou para vos oprimir e peneirar você como trigo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu por ti orei, para que tua fé não desfaleça. Pois tu, quando se converteres novamente, fortaleça os teus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ele já sabia de tudo o que iria acontecer, mas ele deixou louvado seja Deus, Pedro avisado do que iria acontecer. Ele disse: olha, Pedro, iria acontecer isso e vai acontecer na sua vida. Eu orei por você, mas é necessário assim acontecer. Mas você, quando se converter, louvado seja o nome do Senhor, fortaleça os seus irmãos. Louvado seja Deus. Jesus estava reunido com eles e perguntou para eles: quem dizes o povo que o Filho do Homem é? E alguns dos seus discípulos lhe disseram: Jesus. Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que você é João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E ele olhou para cada um dos seus discípulos, louvado seja Deus, e perguntou para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro Bajona se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Glorifique, igreja, o nome do Senhor nesta tarde, porque a presença de Deus se faz aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Pedro, eu afirmo a vocês, louvado seja o nome do Senhor, esta noite, por 3 vezes você me negará. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Jesus falou, aconteceu na vida de Pedro. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que eram 12 discípulos e todos tinham uma maneira de viver com defeitos diferentes uns dos outros. E ele disse: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro então disse: não, Senhor, nem que eu tenha que ir à morte, louvado seja Deus, eu não te negarei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele mudou a história de Pedro. Assim também Ele pode mudar a sua história se você acreditar nele. Louvado seja o nome do Senhor.
E Pedro então disse: eu não vou te negar, Senhor. Nem que eu vá à morte, eu não vou negar você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus estava preso lá com Pilatos, sendo judiado, louvado seja o nome do Senhor, eles vinham de lá para cá, judiando Jesus, batendo, louvado seja Deus, escarnecendo dele. E ele, se aproximando de Pedro, ele caiu, louvado seja Deus, e olhou nos olhos de Pedro. E Pedro amarguramente chorando, desesperado, porque ele tinha negado Jesus por 3 vezes, como ele falou. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, olhando para os olhos de Pedro, era como se ele estivesse dizendo: Pedro, tenha calma, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos vencer. Já vencemos, somos mais que vencedores. Tenha calma, porque essa tempestade ela vai passar. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro amargamente chorando, desesperado, porque ele tinha, louvado seja Deus, traído Jesus por 3 vezes, negado o Senhor Jesus. E assim como Jesus mudou a vida de Pedro, Ele também vai mudar a tua vida. Deus permite que tudo isso aconteça na sua vida, para que você olhe para Ele, para que você se lembre dEle, nos momentos difíceis, nos momentos, louvado seja o nome do Senhor, de dificuldade, porque tem pessoas que só lembram do Senhor nos momentos bons, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus deixa tudo acontecer. Ele deixa até você quebrar sua cara, para você reconhecer que Ele é Deus na sua vida, e que sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 16, versículo 7, a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, ao 3º dia, as mulheres foram até o sepulcro, louvado seja Deus, e os anjos apareceram para elas naquele lugar, e disse às mulheres: vão e digam aos discípulos de Jesus e a Pedro que Jesus está indo adiante deles para a Galileia, e lá vocês verão como ele lhes disse. E Pedro então, envergonhado, pois tinha traído Jesus, negado ele por 3 vezes, e as mulheres chegaram lá e falaram para os discípulos do Senhor, e Pedro estava presente, e elas disseram: olha, os anjos do Senhor disse que Jesus vai ter com vocês lá na Galileia, com os discípulos de Jesus. Então Pedro se entristeceu e disse: eu não vou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu traí Jesus por 3 vezes. Mas as mulheres falaram para ele: Pedro, os anjos disseram assim: vão e digam para os discípulos de Jesus e a Pedro, louvado seja Deus, que ele vai adiante dele para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro ficou triste, louvado seja Deus, mas começou a se alegrar. Ele disse: Jesus lembrou de mim. Louvado seja Deus. Como assim? Ele lembrou do meu nome. Por mais que você tenha feito Jesus entristecer, louvado seja Deus, Ele jamais vai esquecer dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você tenha pecado contra Ele, quando você se arrepende, uma palavra aqui falou que Pedro, ele era estressado, ele era quente, louvado seja Deus, mas quando ele amava verdadeiramente. E Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como Ele conhece também o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E as mulheres disse: vão e diga aos discípulos de Jesus e a Pedro que eu estarei diante deles lá na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a palavra diz é que não importa as dificuldades, não importa as tribulações, os problemas, acredite que Deus está conosco para nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro de João, capítulo 21, versículo 3, a palavra diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E os outros também falaram: vou pescar também contigo. E entraram no barco, louvado seja Deus, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, pois era grande a quantidade de peixes que eles haviam pescado naquele lugar.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com sua veste, porque, louvado seja Deus, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, e a rede não se rompeu. Eram tantos peixes que a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhe deu, e de igual modo os peixes. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. Então, louvado seja Deus, Jesus disse: em verdade te digo, Pedro, quando tu era mais moço, tu te cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores mais velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a qual Jesus amava. Louvado seja o nome do Senhor. E perguntou: Senhor, e o que será deste aqui? E respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus, Jesus começou a perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. E ele dizia: apacenta as minhas ovelhas. E novamente ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: te amo, Senhor. E Jesus novamente disse: apacenta as minhas ovelhas. Novamente ele chegou a perguntar: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, guiai-los em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está preocupado com a tua salvação. Ele está dizendo: olha, guarda a tua salvação. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você convive. Com quem você ouve. Louvado seja Deus. E com o que você fala. Guarda a tua salvação para que Satanás ele não roube. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para a igreja nesta tarde, em nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu vou passar o trabalho nesse momento do Clóvis, que vai estar encerrando e dando a bênção apostólica. Valeu.